Que a paz de Jesus alcance tremendamente os corações de todos vocês. Amém? A palavra de Deus, quando nos é dirigida, ela é exortativa, edificativa ou nos consola. Não é verdade? Tenho por hábito, frequentemente, quando subo ao púlpito, trazer uma palavra exortativa. Mas eu não faço porque eu quero, não faço porque, na verdade, é o que a igreja precisa, eu faço aquilo que Deus manda. Mudando um pouco a minha característica, hoje o Senhor manda compartilhar uma palavra consolativa, de consolo. Dito isso, eu peço a vocês que abram, por favor, as suas Bíblias no Salmo 46, no verso 1. Salmo dos filhos de Coré. 46, verso 1. Todos acharam? Pastor Silvio. Onde é que está o pastor Silvio? Saiu? Foi arrebatado? Eu vi ele aqui. Salmo 46, 1, todos acharam, né? Alguém, por favor, levanta e lê esse salmo bem alto. Este verso. Amém, obrigado, Otávio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio, proteção, nos cerca e nos protege. Fortaleza, algo inalcançável, algo inatingível, pelas forças do maligno. Socorro, bem presente. Em umas versões, aflição, em outras versões, angústia. Mas, na verdade, o Senhor é o socorro presente nas nossas vidas, quando estamos em aflição, quando estamos em luta, quando estamos passando por algum sofrimento. Está dizendo aí a palavra de Deus no Salmo dos filhos de Coré. Ontem, quando eu estava meditando na palavra de Deus, perguntando ao Senhor o que Ele desejava que eu compartilhasse com vocês nesta noite, eu particularmente achava que deveria ministrar alguma coisa relacionada a não olhar para o passado. Os filhos de Deus se tornaram novas criaturas de Jesus e, portanto, não devem estar olhando para o passado. Mas, na verdade, o Senhor foi me mostrando por A mais B, claramente que não era isso que queria que ministrasse nesta noite. Como muitos de vocês devem saber, toda pessoa inserida no transtorno do espectro autista, via de regra, tem uma crise. E às vezes as crises são difíceis, são duras. E isto aconteceu ontem à noite com Samuel. Ele teve uma crise muito forte. E aí só a graça e a misericórdia de Deus para realmente nos fortalecer. Não estou dizendo isso para que vocês tenham autopiedade de nós, e nem tampouco pedindo a comiseração de Deus. Estou dizendo que, na verdade, o Senhor nos mostra e permite que circunstâncias, situações dolorosas aconteçam na nossa vida, para que aprendamos a depender mais e mais dEle, indistintamente. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor. O que é a angústia, se nada mais nada menos que uma alma extremamente atormentada e entrando num completo desespero? Pois até neste momento, o Senhor realmente é o nosso socorro e fortaleza. Nunca tive a intenção e não tenho a intenção de ministrar a palavra para quem quer que seja, trazendo testemunhos pessoais, porque Deus traz experiências de maneira individualizadas para cada um de nós, sejam elas boas ou sejam elas más. Mas, na verdade, Deus permitiu que essa situação que eu e a Luciane vivenciamos ontem à noite na nossa casa, fosse realmente a mola propulsora para que eu pudesse estar aqui compartilhando com vocês, fugindo um pouco das minhas características de ministrador da palavra, da exortação, mas sim falando da palavra de consolação. Meus irmãos,
Todos nós sabemos que, na verdade, este mundo jaz no maligno. Todos nós sabemos que nós vivemos numa terra em que há o nosso inimigo, e que o Senhor Jesus disse que é o príncipe do quê? Deste mundo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 11. Enquanto o inimigo das nossas almas estiver em ação neste mundo, nós passaremos por muito sofrimento e muita dificuldade. Vocês podem dizer assim, mas você está sendo contraditório, você está dizendo que na verdade Deus é o nosso socorro, nosso refúgio, nossa fortaleza, e você está imputando ao inimigo os sofrimentos e as dores que muitas vezes enfrentamos. A palavra de Deus não se contradiz, meus irmãos. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, e capítulo 2, versículo 1, é muito claro que Satanás chegou na presença de Deus e pediu para cirandar na vida de Jó. Pode confirmar aí. Jó 1,6 e 2,1. E houve a permissão de Deus, com a ressalva do Senhor de que não realmente tocasse no seu ungido e que seu ungido não fosse levado ao óbito, à morte. Então eu quero deixar bem claro para vocês que enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós estaremos realmente sujeitos às lutas, sofrimentos e às dores, porque nós habitamos num corpo corruptível e nós estamos suscetíveis a tudo que nos cerca, apesar de sermos filhos e filhas de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 16, está escrito que quando Jesus curou aquela mulher que por 18 anos estava envergada, ele disse, chamando ela de filha de Abraão, Satanás te trazia presa, agora está liberta. Se Satanás trazia aquela mulher, filha de Abraão, encurvada por 18 anos, significa dizer que, na verdade, o maligno estava realmente afrontando e atingindo aquela vida. Está, repito, em Lucas 13, 16, palavras do Senhor. Meus irmãos, que os maus, entre aspas, que os ímpios sofrem, para nós isto é até algo um tanto quanto comum. Mas muitos filhos e filhas de Deus, seguidamente, frequentemente, se questionam e se perguntam, por que que o Senhor permitiu que isto acontecesse na minha vida? Por que que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse na minha casa? E aí nós entramos num processo de lamentação, de murmuração e de questionamento ao Senhor. Sim, repito, todas as coisas acontecem pela permissão de Deus, é evidente. Mas nós achamos que os maus podem receber o castigo, que os maus podem ser imputáveis às coisas ruins, às dificuldades, sofrimentos da vida, e que nós, como homens e mulheres de Deus, estamos imunes a isso. Não é bem assim. Muitos questionam frequentemente por que pessoas boas, pessoas que praticam boas ações, boas obras, pessoas justas, e justas justificadas pela fé em Jesus, porque nenhum de nós é justo, por que essas pessoas passam por dificuldades, passam por dores terríveis e por enfermidades que não cessam? Nós temos alguns exemplos aqui na nossa comunidade, de pessoas que estão enfrentando dores e enfermidades de uma maneira constante e há muitos anos. E certamente, e é normal, é humano, e nós somos realmente humanos, e nos questionamos, por que Deus permite que isso aconteça na minha vida? Afinal de contas, o sangue de Jesus me regenerou, me restaurou, me renovou, me lavou, me purificou, e eu estou aqui agora padecendo com essa enfermidade que não sai, e que se teima em se arrastar, me carregando realmente, muitas vezes, para uma situação aflitiva e até desesperadora. Será que algum de vocês aqui já não se questionou com relação a uma dificuldade e a um problema muito sério que enfrentou? Não importa qual seja ele? É bem possível que sim. São raros aqueles que não fizeram este questionamento a Deus. Mas nós somos assim. É da natureza humana.
Muitos perguntam, afinal de contas, não tem o Pai Celeste poder para proteger aqueles que o amam e aqueles que o buscam com sinceridade de caráter e de propósito? Não tem? Todo o poder está em Deus. Todo, absolutamente todo. Por incrível que possa parecer, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas dificuldades fazem parte de um plano, de um propósito de Deus para a vida de todos nós. Como diz o pastor Tony aqui à minha esquerda, nós somos a igreja militante. Militar é lutar. E nas lutas nós estamos sujeitos a muitas coisas, muitas feridas. O importante é que nessa militância que nós enfrentamos, nessa vida temporal e terrena, nós possamos continuar olhando para o alvo, que é Jesus. Porque se nós olharmos para os problemas, se nós olharmos para as dificuldades, se nós olharmos para as circunstâncias, certamente vamos abandonar a vida cristã e vamos abandonar a fé no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Você perguntaria assim, mas está difícil. Você diria melhor, está difícil. Eu estou enfrentando um problema aqui que está difícil. Deus sabe que está difícil, mas a sua provação jamais vai além das suas forças. E Deus conhece, na verdade, a força, que aliás não é força, conhece a fraqueza de cada um de nós. Está voltando aí, não foi arrebatado ainda, graças a Deus. Aí está ele. Então, meus irmãos, com relação ao sofrimento, nós temos um exemplo claro, palpável, que é o Senhor Jesus. E nós temos que ser imitadores de Jesus. Nós precisamos ser seguidores de Jesus. Nós somos pequenos cristos, porque cristãos somos. E até muitos dizem que Jesus é o príncipe dos sofredores. Abram suas Bíblias, por favor, Isaías 53, versículos 3 e 4. Isaías 53, versículos 3 e 4. É o homem de Deus, o profeta de Deus, apontando para a figura do Salvador, a figura do Filho do Deus vivo, a figura do Senhor Jesus Cristo. E nos diz a palavra de Deus, para nosso fortalecimento nesta noite: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Repito, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um dos que, de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Repito a parte final deste versículo 4. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus. Imaginem vocês a opressão que vinha permanentemente sobre Jesus no seu ministério terreno, na sua vida terrena, nos seus 33 anos de vida aqui na terra. Jesus foi hostilizado pelos próprios parentes, tanto é que ele teve que sair do meio da sua parentela. Era o profeta que não tinha honra no meio da sua casa. Mas mais que isso, Jesus foi permanentemente perseguido pelos líderes religiosos durante o seu ministério. Jesus foi acossado, Jesus foi humilhado, Jesus foi vilipendiado, Jesus foi cuspido, foi açoitado, Jesus passou por toda dificuldade, todo sofrimento e toda dor, por mim e por você, em nosso lugar. Mas quando as lutas sobrevêm sobre nós, na verdade perdemos um pouco o foco, perdemos um pouco a direção
e achamos que somos, na verdade, o umbigo do mundo e o repositório de todas as dores, de todas as lutas. Não é bem assim. Jesus é Ele, realmente, aquele que padeceu por tudo e por todos. Jesus foi extremamente maltratado. O seu julgamento foi como o de nenhum outro homem. E Jesus a tudo aceitou, calado, passivamente, sabendo que na verdade estava indo ao madeiro em nosso lugar. Jesus derramou sua alma na morte para prover a todos nós a salvação eterna. Eu costumo dizer que realmente nós temos muitas lutas no dia a dia da vida, mas nós esquecemos com uma facilidade tremenda duas coisas maravilhosas que Deus nos deu, Deus nos outorgou, Deus nos presenteou. Primeiro, inquestionavelmente, através da pessoa de Jesus, a salvação eterna. Nada merecemos, é dom gratuito, é gracioso, é graça. Segundo, o Senhor mandou seu Espírito Santo. E nós muitas vezes esquecemos que uma das características do Espírito de Deus é exatamente aquele de consolar. Consolar. E quando nós nos iramos, quando nós perdemos o foco, nós esquecemos que o Espírito de Deus é o consolador por excelência. E onde está o Espírito de Deus? Muitas vezes se questiona. Habita em nós. Nós saímos da condição espiritual, entramos na carnalidade humana, questionamos a Deus e esquecemos que o Espírito de Deus habita em nós e que é o consolador por excelência. Eu fico imaginando, eu gosto muito de imaginar aqui com meus botões, quando o Espírito de Deus está falando com o Pai, intercedendo por nós. Ora, aquele teu filho lá está realmente numa dificuldade tremenda, numa dor incrível. Mas interessante que a palavra de Deus diz que Ele intercede por nós de uma maneira que nós não conseguimos compreender, entender e avaliar na nossa pequenez humana. Na dimensão humana é impossível entendermos e avaliarmos como o Espírito de Deus intercede por nós junto ao Pai. Só diz a palavra de Deus para que nós possamos deixar por aí com gemidos inexprimíveis. O que não se pode exprimir é algo extremamente fora do comum e fora de qualquer contexto humano, pois é assim que o Espírito de Deus intercede por mim, por você e por todos nós junto ao Pai, principalmente quando a dor, a dificuldade e toda a angústia abate a nossa alma. O Espírito de Deus tem tido liberdade na sua vida? O Espírito de Deus tem sido realmente aquele que quer dirigir os seus passos e acomodar e aquietar a sua alma, o seu coração? Ou o Espírito de Deus está encaixotado e você só se lembra dele quando verdadeiramente quer que alguma bênção, principalmente material, se manifeste na sua vida? Jesus Cristo e o Espírito de Deus são as duas joias raras e preciosas que Deus deixou para nós. Passamos por lutas, evidentemente que passamos. A nossa vida aqui é extremamente passageira, é como um sopro, é como um vento que passa e nós não vemos mais, não sentimos mais porque não vemos. Mas o Senhor nos prometeu o porvir. O Senhor nos prometeu algo que na verdade transcende qualquer dificuldade e dor momentânea. O Senhor nos prometeu a salvação e que um dia habitaríamos com Ele na Nova Jerusalém. O Senhor é bom, nós somos maus. E mesmo assim, o Senhor está sempre zelando por cada um de nós. Assim como o Senhor Jesus passou por provações. E que provações, meus irmãos. E que provações. Também os seus seguidores precisam passar pela ardente fornalha das tribulações, para sermos trabalhados, para sermos burilados, para sermos realmente servos do Senhor, independente da circunstância ou da situação que estejamos vivendo. O Senhor precisa trabalhar nas nossas vidas, o Senhor precisa trabalhar nos nossos corações, precisa trabalhar
tremendamente em cada um de nós, para que nós possamos ser lapidados. Nós somos pedras brutas e precisamos passar pela lapidação celestial. E esta lapidação não são nada mais nada menos que os problemas, as dores, as lutas e os enfrentamentos da vida. Há um versículo extremamente batido e conhecido de todos nós, que é um dos beabás da palavra de Deus, mas eu quero repetir aqui, porque é necessário repetir. Está em João 16, 33, na parte B. Você sabe que versículo é esse? É facílimo. O Senhor Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui está o Senhor dizendo: olha, você vai ter aflição, não tem como não ter. Mas não desanime, não se entregue, não se desespere, porque eu venci o mundo. É interessante que nós temos a capacidade de decorar muitos versículos, mas na verdade aplicá-los ao dia a dia da nossa vida é muito mais difícil. Viver aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Passar pelas aflições da vida é parte, na verdade, da escola de Deus para os seus filhos, isto é, para todos nós. Mas ao enfrentar essas dificuldades, essas dores, essas aflições, e eu bem sei que é difícil, compreendemos, né? Nós temos que aceitar e entender que são instrumentos que Deus usa para nos moldar, e que são, por mais contraditório que possa parecer, instrumentos do amor de Deus para com cada um de nós. Você está enfrentando alguma dor? Você está passando por alguma dificuldade? Você está com alguma enfermidade que tenha acossado o seu físico e até atacado a sua alma? Tenha convicção, tenha certeza, e mais que isso, tenha fé de que nada do que você passa está oculto diante do Senhor. Onipresente e onisciente Ele é. Abra, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5, na sua segunda parte, e também o versículo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 12, segunda parte do versículo 5, repito, e do versículo 6. Nos diz a palavra de Deus, para nosso conforto, para nosso consolo, para nossa edificação nesta noite: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. E quando a palavra de Deus fala aqui em Hebreus, a correção do Senhor, pode ser sim uma enfermidade, pode ser sim um desemprego momentâneo, pode ser sim uma incompreensão, pode ser sim tantas outras coisas que nos entristecem e que nos afligem a alma. São duras palavras que diz aqui a carta aos Hebreus, nesses versículos, são duras, evidentemente, dói, evidentemente que dói, mas é isto mesmo que Deus quer dizer para nós. Falamos de Jesus, mas podemos falar de outro homem semelhante a nós, porque Jesus foi Deus e homem ao mesmo tempo. Mas vamos falar de um homem então que foi idêntico e semelhante a nós, o apóstolo Paulo. E eu fico perguntando se nós conseguiríamos passar 1/10 de tudo aquilo que Paulo passou. Enfermidades, açoites, prisões, naufrágios, fome, nudez, e por aí afora vamos. Atos 9, versículo 16. Jesus chamou Paulo para ser apóstolo dos gentios. E Jesus disse a Paulo: olha, Paulo, eu mostrarei a você quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando Jesus chamou Paulo, ele disse: olha, você vai realmente viver uma vida maravilhosa, uma vida abastada, uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida numa boa. Não.
Jesus disse para Paulo, está lá, como eu disse em Atos 9,16, eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Cá entre nós, temos sofrido por Jesus? Temos sofrido por Jesus? Temos sofrido por Jesus? Ou temos sofrido e padecido pelas nossas necessidades, pelas nossas dores e por aquilo que pisa no nosso calo? O que temos sofrido? Por quem temos padecido? Jesus está dando uma palavra direta a Paulo. Direta. Mas afinal, meus irmãos, amados de Deus e visitantes, podemos, será, extrair algum benefício do sofrimento? Será que podemos extrair algo de útil, algo de agradável, algo de bom, de dores, padecimentos, aflições, angústias e tudo aquilo que verdadeiramente nos leva a uma situação de incômodo na alma e na carne? Podemos? Podemos. Nós podemos sempre fazer de um limão uma limonada. Mas para que isso possa acontecer nas nossas vidas, nós dependemos não apenas em alguns momentos, principalmente quando as lutas se sobrevêm. Nós precisamos depender permanentemente de Deus. Precisamos permanentemente deixar o Espírito de Deus nos levar na sua onda, na sua dimensão. Vamos ver poucos benefícios rapidamente. O primeiro deles, o sofrimento, meus irmãos, nos conserva humildes e totalmente dependentes de Deus. Ah, mas para lá, eu sou humilde. Não, ninguém é humilde. Humildade é uma palavra muito dúbia. Muitas vezes somos autossuficientes e arrogantes e nem nos damos conta. Quando nós estamos questionando a Deus por que disso, por que aquilo, a humildade foi para o espaço. Nós somos assim. É a natureza humana, meus irmãos. Veja o que diz segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Se você não quiser abrir, eu leio aqui. Está tudo aqui. E esta segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ela faz um alerta. Paulo dizendo: e para que não me ensoberbecesse, ou seja, para que eu não me tornasse arrogante e autossuficiente, com a grandeza das revelações, achamos que somos espirituais, daqui a pouco nos achamos supra-sumo, e daqui a pouco o Senhor tem que começar a trabalhar nos nossos corações, porque tudo que nós recebemos não é nosso, vem do Senhor. Mas Paulo diz, para que não me tornasse arrogante com a grandeza das revelações, me foi posto o quê? Um espinho na carne, isto é, uma enfermidade. E diz Paulo, mensageiro de quem? De Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Sabe, irmãos, quando o Espírito de Deus tem liberdade nas nossas vidas, ele puxa o freio. Qual é o freio? O freio da nossa arrogância, o freio da nossa autossuficiência. Ele mostra que na verdade não é por aí o caminho. E foi exatamente aquilo que o Senhor fez com Paulo, porque todos nós sabemos a história pregressa de Paulo antes de ser chamado por Jesus no caminho de Damasco. Paulo perseguia os cristãos, o primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado com autorização de Paulo. E Paulo, na verdade, tinha boas intenções, mas era um religioso e matava em nome de Deus. E mandava matar. Então Paulo era um homem que tinha uma cultura tremenda, tinha cidadania romana e ao mesmo tempo judaica. Então Paulo tinha realmente muitos predicados humanos. E foi preciso que o Senhor mandasse um espinho na carne para que ele pudesse realmente ter o freio de mão puxado. Não dependesse mais agora do seu conhecimento, da sua cultura, mas passasse a depender única e exclusivamente do Senhor através do seu Espírito Santo. E percebo que o Espírito de Deus fez coisas tremendas através de Paulo, mesmo com aquele espinho na carne, porque o Senhor não o liberou daquela enfermidade. Uns historiadores dizem que na verdade era o problema da visão, que ele cegou quando teve aquele encontro
tremenda com Jesus. Outros dizem que era um problema de coluna. Enfim, não importa. O que importa é que Paulo permaneceu por toda a sua existência terrena com espinho na carne e incrivelmente fazia sinais, maravilhas, prodígios e curas em nome de Jesus. Assim é o nosso Deus. Quando nós realmente reconhecemos a nossa fragilidade humana, quando nós quebrantamos diante do Senhor, Ele nos toma pela mão e nos leva, nos impulsiona e faz com que nós, em nome de Jesus, possamos realmente falar das coisas grandiosas do seu reino e da sua justiça. Então, o sofrimento nos conserva humildes e faz com que nós nos sintamos totalmente dependentes de Deus, sabendo que a nossa carne é fraca, que a nossa carne realmente é terrível. E o Senhor diz a Paulo: não vou te curar. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante, eu trago isso para nós aqui. O poder de Deus só se aperfeiçoa nas nossas vidas quando nos sentimos fragilizados na natureza humana, na essência humana, isto é, quando nos esvaziamos do nosso eu e deixamos o Espírito de Deus agir. E aí há a permissão de Deus para que cheguem as enfermidades, para que cheguem as lutas, para que cheguem as aflições, para que cheguem as dores, para que cheguem os problemas, a fim que nós aprendamos a depender, não do fulano, do ciclano, do beltrano, mas do Senhor, porque a tudo vê. Aleluia! Nós temos o hábito, na nossa autocomiseração, de pensar assim, puxa, eu estive ausente dos cultos por 2, 3 semanas, estive enfermo, ninguém se lembrou de mim, esqueceram de mim, e simplesmente aqueles pastores lá realmente não estão preocupados comigo. Ou será que alguém aqui nunca pensou assim? Por favor, para Deus não se mente, hein? O Senhor está dizendo, olha, você tem que aprender a depender de mim. Você tem que aprender a realmente depender do que eu quero para você. E muitas vezes o tratamento de Deus vem e permite com que nós realmente fiquemos lá no deserto, para entendermos que não é do homem que nós temos que depender, mas é do Senhor na sua totalidade. Há um cântico que diz, eu preciso de você, você precisa de mim, mas nós precisamos de Cristo. Claro que eu preciso de você, você precisa de mim, mas na essência todos nós precisamos de Jesus até o fim. E quem é o embaixador de Jesus aqui, senão o Espírito do Senhor? Eu preciso de Jesus, você também, e nós precisamos uns dos outros, é óbvio. Nós somos parte do mesmo corpo. Mas por favor, não vamos deixar que realmente a autocomiseração impeça que o Espírito de Deus haja nas nossas vidas. Amém? É difícil? É muito difícil. A carne geme, e como geme. Segundo benefício que o sofrimento e a aflição trazem a nós, os filhos e filhas de Deus. As aflições pelas quais nós passamos, nos fazem conhecer o nosso próprio coração, ou seja, o quanto mal nós somos. Mas como? Que é isso? A Bíblia diz que o coração do homem é tremendamente enganoso. O meu coração é enganoso, o seu e de todos nós é enganoso. Ele deixa de ser quando o Espírito de Deus tem liberdade para agir. Também aí as aflições pelas quais passamos nos levam a conhecer que realmente somos de coração muitas vezes duro. Essas aflições muitas vezes revelam os nossos pontos negativos. Os pontos negativos do nosso caráter, da nossa personalidade. Escancar os nossos defeitos, meus irmãos. Mas não fica só aí. Abre tudo a caixa. E faz com que nós possamos aprender a corrigirmos buscando o auxílio de Deus. Tudo é escancarado para que possamos corrigir e aprender que a nossa dependência e a nossa suficiência vem do Senhor. Terceiro benefício que nos traz a dor, o sofrimento. Essas provações que muitas vezes nos assaltam, como assaltaram a mim e a minha esposa ontem à noite lá, fortalecem a fé, com certeza. E escancaram, deixam bem claro, visível à luz, a nossa plena e total dependência de Deus.
Não adianta corrermos para a ciência, não adianta corrermos para a medicina, não adianta corrermos para A, B ou C. Na verdade, nós estamos ali sós, no deserto, e sabendo que, acima de tudo, a nossa dependência agora é de Deus. Somos desnudados na nossa vida, na nossa alma, e agora precisamos somente do Senhor. Veja o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Abram, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Nos diz a palavra de Deus: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de quem? De Jesus Cristo. Agora vamos introjetar este versículo nas nossas mentes e dar uma sacudidinha e deixar descer ao coração. Vejam bem, para que a prova da nossa fé, a nossa fé, muito mais preciosa que ouro que perece e é provado pelo fogo, ou seja, a fé é mais importante que qualquer bem material, o mais precioso de todos os bens materiais que nós tivermos, são insignificantes diante da fé. Porque tudo isto que é material é provado pelo fogo. E se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Isto é, Pedro está dizendo, olha, independentemente de toda e qualquer situação que você viva aí, ó, você vai ser realmente, vai passar pela fornalha, você vai passar por um processo de burilação, de lapidação, mas que isso te leve a louvar, a honrar e glorificar o Senhor na revelação que tem de Jesus Cristo de Nazaré. É na luta, é na dificuldade, é na dor. Por ora, o quarto e último benefício. O sofrimento, ele nos aproxima, deve nos aproximar de Deus, nos firmando ainda mais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos a quem recorrer. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens o quê? Palavra eterna. Está deixando bem claro para nós que nós não temos para onde correr nas aflições, nós não temos para onde ir na luta, nós não temos para onde ir nas dores, nós temos que ir aos pés do Senhor. Agora, há casos em que as pessoas realmente tomadas pela preocupação e cegadas no seu entendimento, na verdade, esquecem de Deus e se jogam pelo chão, não se prostrando diante do Senhor, mas se sentindo derrotadas pelos problemas que se apresentam. Mas não é isso que o Senhor quer de nós, e não é isso que a sua palavra nos ensina. Pelo contrário, o sofrimento tem e deve nos aproximar de Deus, e deve muito mais ainda nos firmar cada vez mais em Jesus Cristo. Por mais que doa, e muitas vezes dói, este momento de angústia tem que nos levar, com certeza, meus irmãos, a um melhor entendimento que os caminhos do Senhor traçou para nós. E nós temos que aprender a apreciar o caráter de Deus e amá-lo independentemente da circunstância que estejamos vivendo e ainda com muito mais intensidade. Aí vocês diriam para mim, você está querendo algo praticamente impossível. É verdade. Se isso que eu estou dizendo nós formos tentar fazer na nossa força humana, não prospera. Mas aí, mais uma vez, eu quero sempre trazer à memória dos amados irmãos o Espírito Santo de Deus. Que lugar Ele ocupa nas nossas vidas? O que Ele está fazendo nas nossas vidas? E quando eu pergunto o que Ele está fazendo, na verdade eu quero dizer, que liberdade temos dado para que o Espírito de Deus haja nas nossas vidas? Ou será que nós só queremos o Espírito de Deus quando vem aquela unção gostosa, ou quando nós dizemos assim, Senhor, eu quero ver a Tua face? Ou seja, será que o Espírito de Deus só tem liberdade para agir nas nossas vidas quando nós queremos o sobrenatural de Deus? Ou seja, queremos só o que é bom? Não. O Espírito de Deus que habita em cada um de nós, que temos Jesus como Senhor e Salvador, na verdade, Ele tem que ter a direção das nossas vidas de uma maneira permanente, contínua, em todos os instantes, em todos os momentos. É aquilo que eu disse, selecionamos, olha, espera, agora sim, vem a unção aí, derrama a unção, derrama. Bom, beleza?
vou para casa, e quando vem as dores, e quando vem as lutas, e quando vem as dificuldades, cadê o Espírito de Deus? Senhor, onde tu estás que tu não me ouves? Senhor, onde tu estás que tu não olhas para mim? Senhor, onde tu estás que realmente a situação está aflitiva aqui, eu não tenho mais luz no fim do túnel, e simplesmente o chão desapareceu dos meus pés. Onde tu estás, Senhor? E o Senhor diz para nós: estou aqui no trono celestial, sempre olhando para você. E você, o que tem feito com o meu espírito? Queres as benesses? Queres as bênçãos? Queres tudo? Dê liberdade para Ele. Dê liberdade para o Espírito de Deus. Jó, no seu livro 42, verso 5, depois de padecer aquelas aflições, aquelas dificuldades terríveis, Jó perdeu tudo, meus irmãos. Tudo! Jó virou um farrapo humano, uma pústula humana. Jó virou, na verdade, uma excrescência humana. Mas a vida de Jó foi mantida conforme o Senhor determinara a Satanás. Imaginem vocês o padecimento, o sofrimento e a dor de um homem como eu e como vocês. Olha o que diz a palavra de Deus já lá no final de Jó, capítulo 42, versículo 5. Afirmando aquele homem de Deus, após ter passado por todas essas tragédias, por essas dores, por essas situações terríveis, inimagináveis aos olhos humanos. Vocês conhecem a história de Jó? O que ele diz ali, meus irmãos, é algo tremendo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes nós conhecemos Deus só de ouvir falar. Como Jó, antes da tragédia tomar conta da sua casa. Mas os nossos olhos precisam estar postos no Senhor, nosso Deus, e não na circunstância. Ah, mas eu sou fraco. Eu também sou. Mas o Espírito de Deus é dínamo, é dinamite, é poderoso, é portentoso. Todo o poder lhe foi delegado pelo Senhor Jesus. Onde está o Espírito de Deus? Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É interessante que Deus usa as dores e os enfrentamentos da vida para que nós possamos vê-lo, não apenas ouvir falar. Porque sabe de uma coisa? Na alegria, na felicidade, na festa, é tudo alegria, tudo regozijo, é tudo, vamos que vamos, e onde é que anda Deus? É duro, mas é o instrumento que Deus usa muitas vezes para nos aproximar dele. Sim, exatamente Deus permite que os sofrimentos e aflições nos fustiguem, nos açoitem, nos toquem, para que nós possamos realmente, a exemplo de Jó, nos aproximarmos dele. Romanos 8, 28, está aqui o apóstolo Paulo dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitos irmãos, e eu sei que bem intencionados, costumam usar esse versículo de uma maneira meio distorcida. Ah, eu posso tudo. Sou bambambam, todas as coisas estão ao meu alcance e nas minhas mãos. Quando Paulo está dizendo todas as coisas, ele está dizendo nos versículos que sucedem, que precedem, o seguinte: as dificuldades, as dores, todas. E quando Paulo diz todas, não são só as coisas boas, principalmente ele está dizendo as coisas ruins, as dificuldades. Podem ler aí os versículos seguintes ou que precedem, vocês vão ver. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas. E eu quero que cooperem para o meu bem somente as coisas boas, não é verdade?
Mas você falou que era um sermão, que era uma ministração consoladora, edificadora, e agora vem com a varinha na mão. Não, meus amados, não é varinha não. É o Senhor nos mostrando que nós temos que aprender a depender dEle, principalmente nas dores. O que diz João 14, 26? João 14, 26. Que o Espírito do Senhor é o Consolador. Quando nós somos consolados por alguém, certamente que nos é próximo, aquela pessoa vem, nos toma, nos abraça, nos aperta, né? Nos dá um carinho. Isto é consolo. Nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos amados, nós nos sentimos realmente felizes por saber que as pessoas que realmente nos amam e têm preocupação para conosco. Agora se imagine o que é o Espírito Consolador. Quando as dores vêm, na verdade, nós somos tomados espiritualmente no colo pelo Senhor e somos carregados, porque senão certamente nós perecemos, morremos, entregamos os pontos. O Espírito do Senhor é o Consolador. Ele quer lhe consolar. Deixa Ele consolar você. Deixa Ele consolar. Deixa. Já estamos encaminhando para o final. Voltamos a Isaías 43, versículo 2. Estão vendo que é só edificativo aqui? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Trocando em miúdos, em outras palavras, o profeta está dizendo, a boca de Deus está dizendo, olha, toda e qualquer provação e dificuldade que você tiver, tenha certeza que o Senhor está guardando você. Fogo, água, todo e qualquer problema, está ali a mão do Senhor lhe protegendo. Se eu estou compartilhando esta palavra com vocês, muito mais que o meu exemplo pessoal, na verdade é porque certamente, e eu não conheço a vida de muitos aqui, conheço a vida de muito poucos, pouquíssimos até, eu sei que muitos aqui estão passando por algum tipo de aflição e de sofrimento. Caso contrário, certamente eu estaria pregando no deserto aqui. E sei que muitos estão aqui passando por algum tipo de sofrimento, de aflição, de dor. E muitos até não conseguem entender por que Deus tem dado essa permissão para que a sua vida se torne difícil e a sua vida se torne realmente um mar de tristeza. Muitos até perguntam, Senhor, por que Tu está permitindo que eu caminhe pelo vale dos ossos secos? Não tem vida. Senhor, por que Tu está permitindo que eu ande pelo vale da sombra da morte? Estou perdido, estou só. Não, é no vale dos ossos secos e é no vale da sombra da morte que o Senhor está ali realmente junto com você. Juntinho com você. Como eu disse, lhe carregando no colo. Então, meus irmãos, firmado em tudo aquilo que eu brevemente compartilhei com vocês aqui nesta noite, quero deixar muitíssimo claro, à luz da palavra da verdade, que o Senhor está conosco sempre, na prova, na fornalha e na dor, sempre. Não se sinta só, não se sinta abandonado, não se sinta perdido, não se sinta realmente sozinho no vale da sombra da morte. O Senhor está contigo. E quero dizer mais, passadas as provas, passadas as lutas, passadas as dores, passados os enfrentamentos, passadas as aflições, passado tudo aquilo que verdadeiramente está nos preocupando, conseguiremos compreender muito melhor como Jó compreendeu os tremendos, os altos e os maravilhosos desígnios que o Senhor tem para cada um de nós que somos seus filhos. Os desígnios do fiel Salvador, Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo.
Mas é preciso que nós confiemos no Senhor. Quando nós confiamos um segredo a alguém, é porque aquela pessoa realmente é digna da nossa confiança. Então é preciso que nós confiemos no Senhor. É preciso que nós realmente tenhamos intimidade com o Senhor, né? É preciso que nós depositemos no Senhor a nossa esperança, e não no homem nem na circunstância, mas é preciso muito mais que, na verdade, a nossa fé esteja fundamentada no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, por mais insignificante que seja a nossa fé, e ela o é, nós chegaremos à presença de Deus e certamente Ele ouvirá os nossos lamentos. Nesta noite, eu que aqui estou, quero, e muito preciso, a exemplo de alguns que estão aqui, preciso muito, reafirmar a minha fé, a minha esperança, a minha confiança nesse Deus maravilhoso, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, nesse Deus que está aqui, representado pelo seu Espírito Santo. E você também quer? Chama os irmãos do louvor, por favor. Nesta noite, queremos realmente renovar com o Senhor e dizer a Ele que a nossa esperança está alicerçada neste Deus maravilhoso que morreu por nós. Salmo 34, 19, um salmo do rei Davi, um salmo do guerreiro Davi, nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Eu disse, justos somos nós, justificados pelo sangue de Jesus. Muitas são as aflições do justo. Então você tem aflição, todos nós temos aflição, mas o Senhor de todas livra. Qual a aflição? Qual a preocupação? Qual o sofrimento? Qual a dor? Qual a angústia que tenha coçado a sua alma, enfraquecido a sua esperança, a sua fé e até trazido enfermidade para a sua vida? Vamos ficar em pé, por favor? Em nome de Jesus. Nós temos tempo. Você que está enfrentando alguma dificuldade e não está vendo uma luz no fim do túnel, saiba que Deus não é uma varinha de condão que bate lá e está resolvido. Não estou pregando aqui prosperidade, muito pelo contrário, eu estou pregando aqui o evangelho da cruz do sangue do Cordeiro, do Salvador que morreu por nós naquele madeiro. Eu estou pregando porque aquele Jesus que morreu na cruz não nos deixou órfãos, mandou o Espírito do Senhor para ligar os nossos corações, para reafirmar a nossa fé e para nos confortar e para nos fortalecer nas lutas, nas dificuldades. Ei, você aí que está enfrentando alguma dificuldade, eu sou o primeiro, estou aqui, e eu convido você, o Senhor está falando com você. Se ouvires a voz de Deus, não cerre os seus ouvidos. Se você está se sentindo realmente impotente diante de uma situação que o aflige, diante de uma circunstância que o açoita, some-se a mim aqui, venha para cá comigo. Venha para cá comigo. O Senhor realmente nesta noite está dizendo a você: meu filho, faça como meu servo Jó. Não fique apenas no ouvir falar que eu sou teu Deus, mas na verdade me veja como teu Deus, me sinta como teu Deus, me tenha como teu Deus. Venha, venha. Quem sabe aquela dificuldade que você está lutando contra ela insistentemente há um bom tempo e não consegue resolver, esta noite o Senhor quer te dar livramento, porque você ouviu, você entendeu, você compreendeu o que foi ministrado, mas acima de tudo, você recebeu não a minha palavra, porque eu estou aqui junto, estamos todos no mesmo barco,
mas você recebeu aquilo que foi ministrado pela ação de Deus. Eu citei aqui versículos da palavra de Deus, não ao acaso, não circunstancialmente, mas porque verdadeiramente você precisa buscar uma vida de comunhão, intimidade com Deus, não somente quando está na casa do Senhor. Você tem que aprender a não se contentar com as migalhas que caem da mesa quando você está na casa do Senhor. Você tem que ter uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Você tem que ser realmente alguém que não se apaixone apenas por Deus, mas que acima de tudo o ame profundamente. O Espírito do Senhor está aqui. Vocês conhecem aquele cântico? O Espírito do Senhor está aqui. Conhece? Aqui, esse mesmo. operando em nossos corações. Renda-se ao Senhor. O Senhor não gosta de ver seus filhos postados como uma estátua ou como um soldado perfilado no toque do hino nacional. Aqui não é o toque do hino nacional, aqui é o toque do hino celestial. Aqui é se quebrantar, se derramar da presença do Senhor. Aleluia. Os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e